Oi, eu sou a Angie e vou contar uma história para vocês. Minha família comemorou na vitória e me abandonou na derrota. Minha família é composta por 4 membros: minha mãe, meu pai, meu irmão e eu. Somos apenas nós, os outros parentes são distantes ou inexistentes. Assim, desde cedo aprendemos a confiar muito um no outro, contar sempre que fosse preciso. Meus pais nunca me limitaram, pelo contrário, eles me ajudaram e apoiaram em inúmeros momentos da minha vida. Por exemplo, quando eu era pequena, fiz muitos cursos. Eram aulas extracurriculares que me ajudariam em qualquer área que eu escolhesse no futuro. Na minha adolescência, mantive ainda esse método. Fiz administração, inglês, recursos humanos, atuação e outros. Fazia questão de tirar boa nota nessas funções e na escola, porque queria orgulhar muito minha família. Lembro até hoje de quando ganhei uma competição escolar de matemática. Recebi a medalha com os olhos cheios de lágrimas ao ver meus pais aplaudindo na plateia. Posso afirmar com absoluta certeza que jamais esperei um dia me decepcionar com os meus pais, incluindo meu irmão nisso. Quando precisava de algo e tinha vergonha de conversar com meus pais, era meu irmão que dava um jeito e me impedia de desistir. Ele passou 2 anos indo me buscar na saída da escola para que eu não voltasse sozinha de noite, e até cuidou do meu lanche quando fazia curso e não tinha tempo de voltar para casa. Essas pessoas, essas ações são tão bonitas. Era o tipo de família que todos invejavam e queriam. Isso é, até eu me tornar uma decepção. O começo do meu tormento chegou quando completei 17 anos e ainda não sabia o que fazer da vida, incluindo se queria ou não fazer faculdade, qual trabalho poderia arranjar. Isso durou mais ou menos 5 meses, quando descobri minha aptidão para revisão e escrita. Eu amava a língua portuguesa faz anos. Porém, eu só parei para pensar como área de trabalho durante um bate-papo com a professora. Foi aí que enxerguei um futuro para mim, não um vislumbre, mas várias ações reais. Eu me vi traduzindo pesquisas, revisando discursos e coisas parecidas. Um pouco mais distante, poderia até me tornar uma professora. Entretanto, por ironia, descobri um segundo amor inesperado: fotografia. Foi durante a festa de 15 anos da minha amiga. Conversamos bastante e acabei amiga do fotógrafo da vez. Ele era muito bonito. Meus hormônios reagiram antes que eu pensasse. Claro, ele não queria nada comigo. Só pensou que eu estivesse interessada pela profissão e realmente acabei assim. Me vi dividida entre 2 opções e, por fim das dúvidas, compartilhei com meus pais. Por que fiz isso? Foi decepcionante. Meu pai começou a gritar, dizendo que não me criou para isso, e minha mãe parecia um tanto decepcionada comigo. Meu irmão permaneceu em silêncio. Até hoje não sei seus pensamentos. Foi assim que descobri o peso das expectativas em mim. Meus pais me deram tudo do bom e do melhor? Sim, mas eu teria que pagar um preço, um que não estava ciente. Eu teria de ser um sucesso como eles planejaram e cultivaram para que eu fosse. Saindo dessa linha, não seria mais do que uma renegada pelo sangue. Podem imaginar quão grande foi minha decepção? Eu me vi tão desolada que fiquei sem fala por semanas, me limitando a comer no quarto e evitar horários em conjunto. Não melhorou quando comprei uma câmera e comecei a realizar alguns bicos não tão profissionais assim. Minhas amigas me pagaram para dar uma espécie de apoio, ao qual sou grata até hoje. No entanto, meus pais não viram isso assim. Eles encararam como influências ruins e me proibiram de encontrar com elas. Quase maior de idade, achei isso um absurdo, mas precisei engolir todas as minhas palavras, porque morava na casa deles e vivia debaixo do teto deles. Ora, o que eu poderia fazer? Ainda dependia deles, não poderia ser uma pessoa audaciosa. Foi esse o estopim para eu notar como a independência era importante.
Comecei a fazer um plano de vida para viver bem, morar sozinha e assim vai. Infelizmente, descobri não muito depois como minhas condições de vida eram privilegiadas e sair de casa me faria perder tudo isso. Decidi tentar novamente com meus pais, entrar em um consenso. Parte de mim não se achava suficiente para viver só, outra parte queria continuar tendo uma família amorosa e gentil. Eu via como meu pai sempre teve orgulho do meu irmão cursando medicina veterinária e pensava, comigo não pode ser tão diferente assim, né? Mais ou menos. Por um período e por causa de contatos, acabei me dando bem com a fotografia. Virei aprendiz da mãe da minha amiga e fui com ela para vários eventos, começando a ganhar um pouco de nome. Isso desencadeou um bom dinheiro, inesperado tanto para mim quanto para minha família. Fiquei feliz e isso aliviou parte da preocupação dos meus pais e os fizeram acreditar um pouco mais na minha profissão, afinal não era um desserviço, como eles citaram antes. Quando tudo parecia bem, algo deu errado. Dessa vez foi no meu emocional. Um garoto ao qual eu confiava tanto quanto confiava em mim mesma me traiu. Ele era meu primeiro amor. Romântica como sou, imaginei uma vida inteira ao lado dele. Pegar ele bêbado com outra não é bem o conto de fadas que eu esperava. Sou uma pessoa que perdoa fácil, tenta entender o outro lado e até sou aberta para dialogar, com exceção de traição. Se você trai, para mim, vale menos que lixo. É uma escolha, nunca algo forçado. Existe permanecer fiel à pessoa que depositou sonhos e confianças em você ou ser um idiota e jogar tudo isso fora por motivos egoístas. Escolheu o segundo? Ótimo. Viva sem mim. Não fez diferença antes mesmo? Fui resoluta em não manter qualquer contato com esse meu ex-namorado, mas não podia impedir meu coração de ser feito em caquinhos. Entrei em uma crise muito grande. Não queria sair, não queria comer, não queria ver outras pessoas. Para mim, todos estavam rindo da minha cara. Brincavam sobre como eu fui idiota ao depositar todo o meu amor em alguém. O tempo passou e, ao contrário do esperado, continuei assim. Na verdade, um pouco pior. Vivia o dia inteiro em casa jogando, lendo ou escrevendo qualquer coisa. Queria continuar no meu porto seguro por um longo tempo. Minhas amigas deixaram gradualmente de perguntar se eu queria sair. Meu círculo social diminuiu para 2 ou 3 pessoas e o orgulho anterior da minha família se tornou insatisfação. Eles começaram a reclamar sobre como estava sendo um fardo, um estorvo para todos. Cansei de ouvir meus pais discutindo quando pensavam que eu não estava vendo, falando como eu era a pior decepção da vida deles e como gostariam que eu fosse mais como meu irmão. Esse, por sua vez, raramente estava em casa, muito focado nos estudos. Era eu, meus pais e mais ninguém. Chorava todas as noites. Tinha crises nervosas, ataques de pânico e me afundava cada vez mais nos sentimentos ruins. Não queria pedir ajuda, não queria precisar de ajuda. Tentei voltar a fotografar, mas nem isso eu consegui. Deu tudo errado todas as vezes que tentei. Uma vez até acabei fazendo um ensaio provisório de graça por confiar no cliente e acabei levando um calote. A mãe da minha amiga arranjou outra assistente, ou seja, estava por minha conta. E eu sozinha não conseguia lidar com nada. Tive vontade de sumir todo santo dia e agonizava pelas palavras ditas a mim. O que me deixa mais chateada é a falta de preocupação dos meus pais. Eles não tentaram me levar ao médico ou perguntar o que houve, só estavam insatisfeitos comigo. Mesmo depois de meses, quando tomei um surto de coragem e fui ao médico, sendo diagnosticada com doenças mentais, eles ainda não se importavam. Pensavam ser frescura, uma desculpa para ser fraca. Isso doeu mais que qualquer facada que eu pudesse levar, muito mais que meu coração partido pelo garoto idiota. Foi quase como descobrir estar no meio do mar sem bote salva-vidas e a boia que você pensou que eu podia confiar na verdade estava furada. Me reergui.
afinal nem tudo estava perdido. Descobri como ser eu mesma aos pouquinhos, curando todos os machucados que obtive no meio do caminho. Minha forma de ver o mundo e de pensar com 17 anos e com 18 parecia duas medidas diferentes. Em um ano eu amadureci mais do que toda a minha vida. Posso afirmar isso sem dúvidas. Abri meus olhos para muitas situações e encontrei um novo motivo para viver, para lutar e para me amar. Provei a mim mesma ser capaz de fazer qualquer coisa. Comecei enaltecendo minhas pequenas conquistas. Quer dizer, levantar da cama é incrível. Quantas pessoas não conseguem, estão fartas, desistiram? Ter a coragem de começar um novo dia era de se louvar. E hidratar o cabelo, um ato de amor próprio, um gesto para melhorar minha autoestima ao qual eu precisava apreciar. Notar as pequenas coisas que fazia e esquecia foi uma das melhores escolhas que já fiz. Como ir no cinema sozinha. Nunca fui antes, tinha medo de parecer solitário ou achar chato. Isso mudou ao longo daquele ano. Enfim, eu me sentia bem, satisfeita e pronta para buscar um novo recomeço. E para recomeçar, precisamos fechar um ciclo. O ciclo que fechei foram meus pais. Não parei de manter contato com eles, muito menos estou brigada, pelo contrário, sempre zelo pelos meus pais. Eles me deram a vida, carinho, cuidados, atenção e tudo de bom e do melhor. Posso não compreender totalmente eles, mas eu sou grata ao infinito por tudo que ganhei. Contudo, jamais vou esquecer como eles me trataram no pior momento da minha vida. Nunca vou conseguir olhar para eles como aquele porto seguro e imutável apesar da chuva e do sol de novo. Para mim, eles são meus pais e me amam, mas não são meus salvadores. Tomei a decisão de morar com minha tia enquanto não posso viver sozinha. Nos damos bem, quase não estamos no mesmo cômodo por muito tempo, ela tendo a vida particular dela e eu a minha. Nunca considerei família, estávamos distantes uma da outra por brigas entre ela e minha mãe. Entrar em contato com ela foi estranho, mas descobri que ela era mente aberta e simples. Desde que eu pague um certo valor de aluguel e siga as regras, não tenho motivos para ser expulsa. Meus pais não concordaram com isso, principalmente meu pai. Para ele, independência é um sinal de descaso com os pais, um pensamento bem estranho na minha opinião. Infelizmente ou felizmente, essa decisão sempre foi minha, nunca deles. Pai e mãe também erram, também machucam e também precisam de perdão. Faz uma semana que estou na minha nova casa e até então tá tudo bem. Sinto que posso descer as escadas sem ouvir vozes murmurando palavras que não desejo ouvir ou ter que reprisar palavras que me feriram. A distância pode fazer um bem danado para o coração. Em relação ao meu irmão, também fiquei decepcionada. Não é como se ele não soubesse de tudo que acontecia comigo e como precisava dele. Ele apenas preferiu não interferir para não entrar em um dilema com nossos pais. Pelo menos ele, pensei que estaria ao meu lado. O vi semana passada com os amigos e preferi ignorar, assim como um dia ele fez comigo. Estou fechada para o amor por um longo tempo. Meu coração foi quebrado tantas vezes que só deseja silêncio e paz pelos próximos anos. Parte de mim sente que falhou como pessoa, como filha, como irmã e como amiga. Por isso, vivo com uma insegurança terrível de falhar novamente, de ser um desperdício. Estou procurando ajuda para cuidar disso, não pode ser normal uma pessoa pensar assim. Escrevi isso como um relato de uma vencedora, porque apesar de tudo, eu venci. Eu venci um momento terrível, a pressão em mim, a dor da traição e a perda de várias pessoas. Sobrevivi à mudança de conceito e às fases loucas da vida. Uma série que amo tem a frase, seja sua própria âncora. Essa frase, meus queridos, está absolutamente correta. A história do vídeo foi enviada por uma inscrita do canal. Situações afloram os sentimentos ruins e bons das pessoas, mas não definem elas.
Saiba perdoar quando falharem com você e espere perdão quando você falhar com alguém. O perdão liberta quem perdoa e quem é perdoado, acabando com boa parte dos sentimentos ruins. Busque sua própria força e encare a vida. Tenta de novo, quantas vezes for impreciso. Ninguém passa a vida sem fracassar. Se faz, não tá vivendo. As derrotas têm gosto amargo para adoçar as vitórias. É isso, pessoal. Beijos de luz para todos.